Boa noite, igreja. A paz de Cristo, amém. Vamos adorar e exaltar a nosso Deus. Comece a orar aí na sua casa. Comece a exaltar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Ainda que problemas aconteçam, dificuldades, nós conseguimos cultuar ao Senhor, ó Deus amado. Muito obrigada, Senhor, por isso. Que a tua igreja, ó Deus amado, seja, Senhor Jesus, tocada nos lares, ó Deus amado. Que a tua igreja, Senhor Jesus, exalte ao Senhor, ó Pai, aonde estiver. E que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá.
Aleluia. Só tu és digno, Jesus, de ser adorado. Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, louvor. Deus abençoe. Como é bom estar na igreja do Senhor. Glórias ao nome de Jesus, né? Louvado seja o Senhor pela nossa igreja. Queridos, eu quero dar uma boa noite a todos, que todos estejam bem, que todos possam ouvir a palavra do Senhor hoje, engrandecer o nome dEle. Estamos distantes, mas estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Eu vou ler Salmo 91, para a gente iniciar. Diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ou seja, pode dizer a essa pessoa: o Senhor Deus, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Amém? Então, diante dessa palavra aqui de Salmos, vamos orar? Amém. Pai, a Ti toda honra, Senhor, glória, louvor, poder e majestade, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, Senhor, por este momento na Tua presença. Senhor, mesmo diante das dificuldades que temos passado, Senhor, nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para fazer realmente o Teu nome, Senhor, grande. Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, que é viva, que é verdadeira, fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, fale na nossa vida, que Ele nos ensine, que Ele encontre em nós, Pai, terra fértil. Que a Tua palavra venha a ser multiplicada sobre as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso defensor, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é a nossa rocha. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E nós colocamos, Senhor, as nossas vidas agora diante do Teu altar, Pai. Oh, querido Paizinho, fala conosco nesse momento. Tira, Senhor Jesus, todo medo, toda insegurança, Senhor, que nesse momento as nossas mentes, Senhor, estejam cativas ao Senhor. E que a nossa fé nesta noite, Senhor, seja renovada. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, toma o Teu lugar de destaque neste culto, porque tudo será feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Amém. Então, vamos começar. Quer dizer, vamos continuar. Eu queria fazer algumas perguntas para você e para mim. Perguntas simples do nosso dia a dia. Porém, perguntas que são ao nosso respeito de intimidade pessoal, realmente. Como está o nosso relacionamento com Jesus? Como está a minha fé? Será que a minha fé está pautada em pessoas, em notícias, em objetos? Será que as situações que acontecem à minha volta, eu penso que elas são maiores do que o meu Deus? Muitas vezes nós acreditamos nisso, né? E isso vira uma verdade nas nossas vidas. Que hoje e sempre nós possamos crer que o Senhor é realmente aquilo que falou a palavra. É a nossa segurança, é o nosso defensor, o nosso protetor, e que nós confiamos nele. E essa noite eu quero falar um pouquinho de Pedro. Pedro foi provado muitas vezes na fé dele, inúmeras, né? Então eu quero falar um pouquinho dele hoje, e eu quero começar
lá em Lucas 5:4. Vocês vão se lembrar da história. Aqui é o chamado de Pedro. Jesus, ele está ali falando para uma multidão de pessoas, à beira do mar. E ele está dentro do barco ali de Pedro. E Pedro tinha ficado a noite toda ali pescando. E Pedro está esperando Jesus terminar ali aquela mensagem da palavra. E quando Jesus termina aquela mensagem, Jesus fala para Pedro: Pedro, pega o seu barco, vá lá para as águas profundas e jogue as tuas redes. E Pedro, cansado, tinha ficado a noite toda ali. Mas Pedro diz: olha, embaixo dessa tua palavra eu irei. E Pedro vai. E Pedro é surpreendido. Porque quando ele joga a rede, ele tira tantos peixes daquele lugar que ele precisa pedir para que outras pessoas venham ajudá-lo. E diz assim a palavra de Deus, lá em Lucas 4:8. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante do Senhor e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. E ali embaixo, um pouquinho para baixo, então Jesus disse a Simão, no 10b, tá? Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante, você vai pescar gentes. Em outras traduções é um pescador de almas, né? Algo muito importante que a gente vê aqui. Pedro, ele, nesse momento que ele tirou aquelas redes da água, ele viu os peixes, né? Ele conseguiu ver, ele conseguiu pegar, era palpável aquele momento na vida de Pedro. E Jesus profetiza sobre a vida dele dizendo: Pedro, você será um pescador de vidas. Um pouquinho mais para frente, se a gente continuar na história, Pedro tem uma outra experiência maravilhosa com o Senhor. O Senhor está orando no monte e eles estão em um lago, diz lago aqui, tá, gente? Eles estão em um lago e o barco está ali e os discípulos estão ali dentro. É noite, é madrugada, está muito frio, muito vento naquele lugar. E é ali em Mateus 14:22, desculpa, eu esqueci de falar, né? E ali Jesus estava orando. E quando Jesus termina de orar de madrugada, Jesus, ele anda sobre as águas. E ele vai perto desse barco. Eles se assustam, os discípulos, porque a palavra de Deus diz que a força do vento fazia com que eles ficassem com medo. E naquele momento, eles acham que é um fantasma. E Pedro sempre, todo apressado, atirado, ele acaba perguntando: quem é que está vindo ali de encontro? E Jesus diz: não, sou eu. E ele diz assim, lá em Mateus 14:28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas até onde o Senhor está. Ele disse: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então ele gritou para o Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a tua fé? Por que você duvidou? Então aqui nós vemos que Pedro não tinha domínio sobre aquela situação, Pedro olhou em volta o que estava acontecendo. Ele tirou os olhos de Jesus naquele momento e a situação ficou maior do que Jesus. Por isso, ele começou a afundar. Isso acontece com a gente muitas vezes, não é verdade? Jesus, ele não quer que eu tenha o domínio da situação. Ele deve ter o domínio da situação. O Senhor está no comando, no controle de todas as coisas. Isso, quando
a gente passa por uma situação dessa, o andar ali sobre as águas mostra a fé realmente. É não duvidar daquele que está à frente de todas as coisas por nós. E continuando em mais algumas experiências de Pedro, ali em Lucas 22, 31, aí se vocês puderem abrir, aqui Jesus fez a última ceia com os seus discípulos. E Jesus deu a direção para eles, né? Jesus conversou com eles e falou tudo o que iria acontecer. Jesus chama Pedro e avisa, ele alerta Pedro sobre uma coisa que poderia acontecer com ele e com todos os outros. Jesus diz assim no 31, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-los da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aqui, quando Jesus alerta Pedro, ele fala para Pedro que não lhe falte fé. Quantas vezes na nossa vida nos falta fé? Então, hoje Jesus alerta também a nós, para que nós tenhamos fé. Fé não nas coisas, mas fé nele. Se a gente continuar mais um pouquinho, virar só mais uma página, eu vou ali para Lucas 22, 54. Quando Jesus alerta ali Pedro, logo depois, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, né, o Getsêmani, e Jesus vai orar. A gente sabe que ali está próximo do momento da crucificação do Senhor. Jesus leva Pedro, Tiago e João. Aquele momento, Jesus está muito angustiado. Os discípulos também, porque eles não sabiam o que iria acontecer. Aquele momento, Jesus pede para que eles orem. Mas era um momento de tanta opressão que os discípulos não conseguiam orar. Os discípulos começaram a adormecer e Jesus orava. A palavra diz que vinha um anjo do céu e aparecia e animava Jesus. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, o Senhor vai e chama os discípulos. Porém, eles estavam dormindo, eles acordam, mas é chegada já a hora. Em sequência, chegam os homens que vão prender Jesus. Pedro, sempre impetuoso, acaba por ferir um servo, né, um empregado do grande sacerdote. Ele tira uma espada e corta a orelha desse sacerdote. Jesus diz, pare com isso, né, parem. E ali, Jesus cura a orelha desse sacerdote. Diz a palavra de Deus que Jesus é levado. E Pedro, ele começa a seguir, né? Pedro, João, Tiago, eles começam a seguir Jesus. A palavra de Deus diz que ele segue de longe. E eu quero ler para vocês agora. É Lucas 22, 54. E eles prenderam Jesus e levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam na sua volta. Uma das empregadas viu ele sentado perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus.
Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço este homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque você é um galileu. E Pedro diz: homem, eu não sei do que você está falando. Quando a gente anda com Jesus, caminha com Jesus, nós começamos a nos moldar como Jesus. Aqui, a fé de Pedro podia estar abalada, mas ele sabia quem era Jesus. E continuando, diz assim: naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Agora preste atenção, amados, no versículo 61. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Nos constrange, né? É um versículo que nos constrange. Nós também faríamos a mesma coisa. A fé de Pedro estava sendo provada, assim como a minha fé e a sua é provada todos os dias. Pedro não tinha controle daquela situação. Ele sabia o que ia acontecer, mas eles não viam nada além daquilo. Jesus ia ser crucificado. Eles estavam perdidos naquele momento. Eles não tinham mais a esperança. O olhar de Jesus, ele já diz tudo para a gente, né? Ele nos faz pensar nas nossas ações do dia a dia. Sabe aquele olhar da mãe e do pai, quando olha para a gente e fala, eles não precisam nem falar, e diz assim: eu te avisei, eu te alertei. Mas diferente das vezes de pai e mãe, Jesus não olhou para Pedro para condenar, mas Jesus olhou para Pedro, para que Pedro se lembrasse de quem ele era. E que essa noite eu e você venhamos nos lembrar de quem nós somos em Cristo. Que Ele deu a vida dele por mim e por você. Cristo estava com um grande sofrimento naquele momento. E mesmo assim, Ele não deixou de entregar a vida dele por nós. No Salmo 139, diz que antes da palavra estar na minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. A palavra também diz que Pedro seguiu de longe. Pensa na sua vida hoje. Será que na nossa vida nós estamos seguindo de longe Jesus? Como está o meu relacionamento? Se Jesus olhasse hoje para os meus olhos e para os seus olhos, será que nos constrangeria também? E nós também choraríamos amargamente? Mas Jesus não quis condenar Pedro. Jesus quis lembrar quem ele era. Jesus negou-se a si mesmo por nós. Ele foi entregue por todos os nossos pecados. Nós devíamos estar naquela cruz. Nós não conseguiríamos suportar a ira de Deus, mas Jesus fez isso por nós. No Antigo Testamento, nós sabemos que aqueles homens, Abraão, Isaac, Jacó, eles não tinham Jesus para aceitar Jesus, eles não tinham essa graça. Eles tinham que provar a fé deles, para que eles fossem aceitos por Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos a graça que é o favor imerecido nas nossas vidas.
Então, o que faltou para Pedro e o que falta para mim e para você muitas vezes é a fé. Mas por quê, né? Porque muitas vezes nós acreditamos mais nas situações do que no próprio Deus. Porque muitas vezes nós achamos que tudo está perdido. Mas Deus sabe sempre o que é melhor para as nossas vidas. E a fé, lá em Hebreus 11:1, diz que a fé é o firme fundamento. Ele é a certeza das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos ainda. Assim como Pedro estava ali, ele não via nada ao redor dele que era bom. Quando eu me afasto de Jesus, eu começo a duvidar da verdade do Senhor. Eu começo a acreditar que a força do meu braço é melhor do que Jesus. Eu limito Jesus, a ação dele na minha vida. Eu nego Jesus e também nego a minha fé. A falta de fé nos faz depender das nossas próprias forças, ao invés da gente depender do Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo, o Consolador, como um presente para as nossas vidas. E quantas vezes nós esquecemos dele? Quantas vezes esquecemos que somos o templo do Espírito Santo? Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 1:17b diz: o justo viverá pela fé. Mas como eu terei fé? Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu não posso apenas, só ouvir de domingo, de quarta e de sábado e achar que o resto da semana eu não preciso mais ouvir a palavra de Deus. Queridos, você quer ouvir a palavra de Deus? Ore ao Espírito Santo. Leia em voz alta a palavra de Deus, que você vai estar ouvindo ela. Mas não basta só fazer isso. A Raquel falou hoje, em Tiago 1:22, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra. Vivam a palavra para agradar a Deus. E para terminar, para encerrar, Pedro, ele cumpriu a plenitude do chamado dele. Pedro foi um grande pescador de vidas. Se a gente lê no livro de Atos, logo depois ali, da descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós vamos ver que Pedro leva uma palavra e 3.000 pessoas recebem a palavra do Senhor. Pedro, se a gente continuar lendo, ele também leva outra palavra e mais de 5.000 pessoas recebem a palavra do Senhor. O que houve com Pedro? Quem era aquela pessoa que tinha negado Jesus? E de repente traz uma palavra que converte todas as outras pessoas que aceitam. Sabe o que houve com ele? Houve uma grande transformação. Quando a gente caminha com Jesus, não é fácil. Diz a palavra de Deus que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós seremos moídos. E para moer, dói. Para moer, a gente precisa deixar as nossas vontades, as nossas vaidades, o nosso desânimo, a vontade de ficar sempre fazendo aquilo que eu quero. E é só assim que existe crescimento na minha vida, que existe uma construção na minha vida. Então, para terminar, eu quero ler um versículo que está em 1 Coríntios 2:9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Que eu e você, essa noite, possamos crer. Se nós estamos distantes do Senhor, que a nossa fé nessa noite venha a ser renovada.
Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder orar? Pai, a Ti toda a honra, Senhor. Toda a glória, louvor, poder e majestade. Senhor, quantas vezes nós erramos, Senhor Jesus. Eu te peço perdão aqui, Pai, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, quantas vezes Te negamos. Nos perdoa, Senhor. Que a Sua misericórdia seja hoje sobre as nossas vidas, Pai. Ó Senhor, que os Teus olhos possam olhar para nós, Senhor, sem um olhar de condenação. Mas que os Teus olhos, quando olharem nos nossos olhos, Pai, que o Senhor encontre em nós uma pureza, Senhor Jesus. Que o Senhor encontre em nós, Pai, a busca da Tua palavra. Senhor, por favor, nos ajuda. Somos tão fracos, Senhor, tantas vezes. Pai, nos ajuda a buscar mais a Tua palavra, Senhor Jesus. Nos ajuda a buscar, Senhor Jesus, a Tua sabedoria. Nos ajuda a usar, Senhor Jesus, a Tua palavra, a Bíblia, Senhor Jesus, como se ela fosse, Senhor Jesus, o nosso guia de todos os dias, um manual, Senhor, para as nossas vidas. Que as nossas aflições, Senhor Jesus, os nossos medos, nós possamos buscar sempre, Senhor Jesus, resposta. Que a Tua palavra nos traga conselho, Senhor. E que nossa vida, Pai, venha agradar todos os dias ao Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, buscar intensamente a cada dia, Senhor, a fé, Pai. Não uma fé fingida, Senhor Jesus, mas uma fé verdadeira, Pai. Crendo, Senhor Jesus, que o Senhor é nosso único Senhor, que o Senhor deu a vida por cada um de nós, que o Senhor, Pai, se negou a si mesmo pelas nossas vidas, Pai. Pai, que cada um de nós venha cumprir, Senhor Jesus, plenamente o seu chamado. Pai, eu sei que o Senhor nos coloca em tantos lugares, no nosso trabalho, em escolas, Senhor Jesus, nas faculdades. Pai, que no lugar que estivermos, Senhor, possamos sempre lembrar quem é o Senhor. Que os Teus olhos olhem nos nossos olhos, Senhor. E que possamos falar nos lugares onde estivermos da Tua palavra. Senhor, que possamos, Senhor, seguir como Pedro e pescar, ser pescador de almas, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai, mas não para vangloriar o nosso nome, Senhor, mas que apenas o Seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, muito, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Que possamos ser transformados, Pai, através dela, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.